A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para gravar mais um vídeo da série Desmascarando os Falsos Profetas. Desta feita, nós estaremos falando a respeito de como identificar um falso profeta. E também estaremos falando sobre 6 características do evangelho verdadeiro. Se você gostou aí do tema, deixe o seu like e se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. E vamos estudar a Bíblia? Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 15 aos discípulos: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mas como diferenciar o que é falso e o que é verdadeiro? Certo dia perguntaram uma mulher que trabalhava na Casa da Moeda e perguntaram para ela assim: como que você consegue identificar qual é o falso? E ela respondeu: é simples, eu conheço o verdadeiro. Para você saber qual é o evangelho falso, você precisa conhecer o evangelho verdadeiro. Antigamente, quando você ia no supermercado com uma nota muito alta, o mercado não tinha essa tecnologia que tem hoje para saber distinguir qual é a nota falsa da nota verdadeira. E qual era o primeiro passo que o atendente fazia? Colocava aquela nota contra a luz. A luz mostrava se aquela nota tinha a marca d'água ou não. Assim é a distinção do evangelho verdadeiro do falso. O evangelho pregado hoje precisa ser colocado contra a luz, ou seja, contra a palavra de Deus. Nós precisamos analisar o que é pregado hoje em conformidade com o que diz as Escrituras, porque os falsos profetas, eles têm uma habilidade de tirar versículos, textos de contextos para criar um pretexto. Ou seja, ele lê um versículo ali e diante daquele versículo ele coloca a interpretação dele, tirando o contexto, afastando o contexto. E aí ele consegue enganar muitas pessoas. Você vê Jesus a todo tempo confrontando o pecado, confrontando a falsa santificação, a falsa santidade dos fariseus. O homem não é bom, o homem é mau. Por causa do pecado, o homem se tornou mau. E para que o Espírito Santo, para que o verdadeiro evangelho nasça dentro de nós, nós precisamos renunciar. O próprio Cristo falou: quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, para mim ser participante do reino dos céus, eu preciso renunciar à minha velha natureza. Foi isso que ele disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino dos céus. O evangelho de hoje conforta o pecador. O evangelho de hoje não diz para o pecador: arrepende-te. Não diz para o adúltero: arrepende. Não diz para o ladrão: arrepende. Não, ele conforta as pessoas. Não, Jesus te ama. Você é especial. Você é isso de Jesus. Você é o centro do coração de Jesus. Aonde? E tudo isso para confortar as pessoas, não confrontá-las. Porque o evangelho nos confronta. O evangelho nos manda deixar o pecado e viver para Cristo. Só que o falso evangelho tem tomado proporção porque as pessoas querem ouvir. Eu sempre digo aqui que só existe o mentiroso porque existem pessoas que amam a mentira. Do que adianta você ficar dentro de uma igreja ouvindo mentiras e ir para o inferno? De nada adianta. Porque o verdadeiro evangelho, ele nos liberta do pecado. E, em primeiro lugar, ele nos liberta de nós mesmos. Se nós não abrirmos mão do nosso direito para servir a Cristo, para Deus não serve. Esses pregadores falam tantas asneiras, coisas que Jesus jamais falaria. Esses pregadores falam coisas que Deus jamais aprovaria, a sua palavra jamais aprovaria. Eu tenho visto muitos pregadores e muitos pastores em várias redes sociais. Aí são pessoas que são contra dízimo, são pessoas que são contra o casamento com uma só mulher, são pessoas que são contra tantas coisas e são desigrejados. E aí eu vejo um monte de gente seguindo esse monte de falsos profetas. Esses falsos profetas, eles têm milhares de seguidores. Vai nas redes sociais dele, não tem lugar, às vezes tem 2, 3 perfis, porque tem muita gente naquele perfil. Ou seja, é o que as pessoas querem. São pessoas que querem mostrar conhecimento, levantando teses falsas para desconstruir tudo aquilo que nossos pais na fé construíram. Aí pergunta para eles: você tem igreja? Não tem. É por isso, aí é fácil ser contra dízimo. Eu não tenho igreja, eu não tenho responsabilidade com ninguém, eu não preciso visitar ninguém, eu não preciso ajudar ninguém financeiramente. Aí é fácil ser contra o dízimo. São essas pessoas que têm arrebatado para si multidões. E é o que Paulo falou sobre os falsos profetas. Nos últimos dias, muitos amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. O que me deixa mais indignado não é por causa deles, porque nós podemos reconhecer eles através da Bíblia, são falsos profetas. O que me deixa mais indignado é que as pessoas preferem seguir esses camaradas aí do que seguir a igreja verdadeira, do que ir para a igreja ou simplesmente ler a Bíblia.
Porque essas pessoas são enganadas porque não lê a palavra de Deus, porque deixaram a palavra de Deus de lado e aí estão atrás de revelação, adivinhação. Esses dias eu vi um camarada aí, sabe? É um espírito de adivinhação. Pessoas que usam o culto para adivinhar, não prega a palavra. É só adivinhação. Agora eu vou revelar, eu vou mostrar. Ah, eu estou vendo o nome aqui, eu estou vendo. Quem que é fulano? Quem? Irmão, para de ser bobo, para de ser enganado. Deus não vai perder tempo com esse tipo de... Isso aí é adivinhação. Isso aí é misticismo. Isso aí é um espírito de adivinhação que tá simplesmente enganando as pessoas. Aí você pode perguntar, por que que Deus permite isso acontecer na igreja? Porque as pessoas querem isso. As pessoas querem ser enganadas. E para que você não seja enganado, só tem uma forma: ler a Bíblia. Ler a palavra de Deus. Mas por que eu vou ler se eu tenho os pregadores de internet? Muitas pessoas são enganadas porque não querem mais ler a palavra de Deus. E aí é um prato cheio para esses falsos profetas. Ah, não, ele é homem de Deus, ele revelou meu CPF, ele revelou onde eu moro. Hoje tem aplicativos que você consegue descobrir coisas de qualquer pessoa. Hoje, se você não precisa nem ter aplicativo. Hoje, se você for nas redes sociais, infelizmente, os crentes, eles colocam tudo na rede social. Ah, eu tive uma desavença com alguém, fulano me magoou. Ele vai lá na rede social, escreve lá, se sentindo triste, porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Então, ou seja, para ele ir ao culto e ser revelado é fácil. É só o pregador visitar a rede social do indivíduo. Chega lá, tal dia você foi afrontado, tal dia alguém te magoou, e o camarada chora, se desespera. Tudo isso por quê? Porque simplesmente deixou de ler a palavra de Deus. E isso tem aumentado cada dia mais. Aí você vai dizer, mas por que Deus permite isso? Não é que Deus permite, é que as pessoas querem ir atrás. As pessoas não querem mais orar, ter compromisso com a igreja, ter que ir à igreja, ter que ajudar o próximo, ter que contribuir, ter que viver como de fato a igreja tem que ser um corpo, uma família. Não, elas não querem compromisso. Elas querem um evangelho fácil, um evangelho que eu vou quando eu quero, eu leio a Bíblia quando eu posso, eu oro o dia que eu achar que eu devo orar. Elas não querem ter um compromisso. E aí é um prato cheio para esses falsos profetas aí. Então é fácil você diferenciar o falso profeta, o falso apóstolo, o falso Cristo, o falso bispo, como queira chamar, do verdadeiro. Porque o falso profeta prega o evangelho falso. O verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, prega o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Nós vamos falar sobre 6 características do evangelho verdadeiro, ou seja, os falsos profetas pregam o contrário ao que nós vamos falar aqui. A primeira característica do evangelho verdadeiro é que o evangelho verdadeiro mostra que o homem ele é pecador. O evangelho falso conforta as pessoas. O evangelho falso faz com que o pecador continue pecador. Esses dias eu vi um vídeo de um camarada aí na rede social que ele dizia que o homem não tem mais pecado. Jesus morreu e levou os nossos pecados. Ou seja, se você está na vida de pecado, na vida de prostituição, na vida de impureza, não tem mais pecado. Jesus levou sobre si. Infelizmente esse é o evangelho de hoje. Só que o que a Bíblia diz? Lembra o que Jesus falou para Nicodemos em João 3,5? Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para que eu seja participante do reino de Deus, eu preciso nascer de novo. O que é nascer de novo? Ele próprio explica para Nicodemos, nascer da água e do Espírito é o processo da regeneração, onde o Espírito Santo trabalha no meu interior e vai moldando as minhas atitudes de dentro para fora. Minhas atitudes agora serão diferenciadas. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado de Adão, todos da sua descendência que nasceram depois dele se tornaram pecadores. Estavam debaixo do pecado. Era preciso alguém se oferecer ou o sangue ser derramado para pagar ou para remir o povo dos seus pecados. E aí que Jesus vem para nos purificar dos nossos pecados, para nos limpar dos nossos pecados. João diz, ele veio para os que eram os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você recebe a Cristo, você sai das trevas para a luz. Quando você recebe a Cristo, agora você passa da morte para a vida, é o que diz na palavra de Deus. E a segunda característica do evangelho verdadeiro é que ele prega que haverá um castigo para aqueles que permanecem no pecado. O falso evangelho diz que o inferno não existe, não haverá julgamento, ou seja, o que você decidir fazer, você pode fazer e não haverá um julgamento. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz que aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, porque para isso o Filho de Deus
se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quando João está falando aquele que peca é do diabo, João está dizendo sobre a prática do pecado. Aquele que sabe que o que é certo e o que é errado e permanece pecando, permanece na prática. É por isso que o evangelho hoje precisa confrontar o homem. Se o evangelho não confrontar o homem, ele vai continuar na prática do pecado. Eu peco e a palavra não fala nada. Eu peco e eu não sinto mais necessidade de se arrepender. Eu continuo, quem sabe, na prática pecaminosa. E o evangelho está me confortando em vez de me confrontar. Você acha que alguém vai abandonar o pecado? Como que as pessoas vão abandonar os pecados se a palavra não é pregada mais? João Batista diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sempre que há um confronto entre o evangelho e o homem, o evangelho transforma a vida do homem. Agora, quando o evangelho não confronta mais o homem, deixa o homem viver do jeito que quer, do jeito que ele gosta, com certeza não é o verdadeiro evangelho. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus vai julgar a terra não é porque Deus é mau, é porque o homem decidiu ser escravo do pecado, e o salário do pecado é a morte. Infelizmente, essa morte aqui não é só morte física, mas é a morte espiritual. Quando alguém está na prática do pecado, ele está morto diante de Deus, principalmente quando ele conhece a Bíblia e continua nas práticas pecaminosas. Essa pessoa, infelizmente, está morta para Cristo. Falando nisso, nós temos aqui um vídeo no canal também, os 3 tipos de morte. Eu vou deixar lá na tela final. Depois desse vídeo, você corre lá e assiste, também vai ser bênção na tua vida. Terceira característica do evangelho verdadeiro: o evangelho verdadeiro mostra o grande amor de Deus. João 3, 16, 17 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, indiferente do homem ser pecador, porque, como eu disse, por causa do pecado de Adão, todos se tornaram pecador. Mas Deus enviou o seu único Filho para morrer por cada um de nós, para que o mundo não fosse condenado por Jesus, mas fosse salvo por Jesus. Mas como que eu vou ser salvo? Em primeiro lugar, eu preciso me arrepender dos meus pecados. E como eu disse, como que eu vou me arrepender se o evangelho não me confronta? Então, o evangelho verdadeiro, além de confrontar o pecador, ele mostra que o amor de Deus é grande e que Deus, indiferente dos atos daquela pessoa praticados até aquele momento, não importa qual seja o pecado que aquela pessoa cometeu, se ele reconhecer que ele é pecador, o amor de Deus ele é maior e ele perdoa qualquer tipo de pecado. Olha o que diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então o amor de Deus é tão grande que ele não faz distinção de pecados. Não, você pecou muito, eu não te perdoo. Não. Quando nós nos arrependemos, o amor de Deus é tão grande que ele perdoa nossos pecados. Por isso que o evangelho verdadeiro confronta o homem, porque é nesse confronto que o homem se arrepende, confessa os seus pecados e recebe o amor de Deus e é perdoado de tudo aquilo que ele cometeu. E a quarta característica do evangelho verdadeiro é que o evangelho verdadeiro revela que a salvação não é por mérito nosso. Ninguém vai alcançar a salvação por mérito. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Há muito tempo a Igreja Católica vendia a salvação. Ela dizia que você, para ser salvo, você precisava pagar indulgências, você precisava comprar alguns utensílios sagrados ali, a sua pena no purgatório seria menor. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a salvação é pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso não quer dizer que a salvação não tem preço, que eu, depois que eu recebi a Cristo, não tenho que fazer mais nada. Não. E é claro que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. Agora, um salvo, ele pratica boas obras. Não para ser salvo, mas pratica porque agora ele tem o verdadeiro evangelho dentro dele. E a quinta característica do verdadeiro evangelho é que o verdadeiro evangelho revela que eu preciso me santificar. O falso evangelho diz que você é perfeito, que você não tem pecado, que Deus te ama do jeito que você é. Não importa se você trai tua esposa, Deus te ama. Não importa se você é mentiroso no teu trabalho, Deus te ama. Não importa se você mente, por exemplo, na área que você trabalha para vender um carro, para vender uma casa. Não importa, Deus te ama. Esse é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho
ele mostra que nós precisamos nos santificar. Um Deus todo santo, um Deus todo perfeito, ele não vai aceitar qualquer tipo de culto, ele não vai aceitar qualquer tipo de vida, não. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pedro disse: sede santo como santo é o Senhor vosso Deus. Como que nós vamos chegar diante de Deus, entrar diante de Deus com nossos pecados? Como que nós vamos entrar diante de Deus continuando na prática pecaminosa? Pecamos hoje, pecamos amanhã? Não, nós precisamos nos santificar. E santificação é a separação para Deus. No Antigo Testamento tem a lei do Nazireu. O que era o Nazireu? Um homem separado por Deus. Sansão era um homem separado por Deus. Ou seja, tinha coisas que todo mundo podia participar. O Nazireu não. Porque ele era santificado. Ele era separado para Deus. A vida dele era para Deus. Hoje, através do Espírito Santo, ele também nos santifica. O Espírito Santo nos santifica. E para isso nós precisamos entender que para nos santificar, nós precisamos nos separar deste mundo, nos afastar de certas coisas para agradar ao Senhor. E olha o que Paulo diz: a paz com todos e a santificação. Sem a paz com todos e a santificação, meu amigo, ninguém verá Deus. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser arcanjo, pode ser quem for. Não verá Deus, porque Deus requer que nós nos santificamos e que nós seguimos a paz com todos. E a sexta característica que o evangelho verdadeiro fala, que Jesus vai voltar. Se você entrar numa igreja e participar de alguns cultos, e você não ouvir nesses cultos que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, que o céu existe, que o inferno existe, meu amigo, esta igreja não é uma igreja de Deus. Porque as igrejas que pertencem ao Senhor, a mensagem, não estou dizendo que todo culto vai ser falado, que toda mensagem é só para esse tema, não. Mas a verdadeira igreja alerta que Jesus está à porta. Jesus está voltando. A Bíblia diz que ele vem buscar o seu povo. Um povo zeloso e um povo de boas obras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. É por isso que o evangelho verdadeiro, ele prega que Jesus está voltando. E nós precisamos estar prontos, estarmos preparados. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Se esse vídeo foi bom para você, deixa a sua curtida, deixe nos comentários também aí o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve aí, nos ajude a pregar a palavra de Deus e que Deus vos siga abençoando.